já sabem, né? O Jackson, ele está em Palmas. Ele está vindo essa madrugada. Ele está participando de um retiro lá. E há 2 semanas atrás, eu falei no Paz Woman. E falei para as mulheres e o Jackson me desafiou. Amor, quando eu viajar, eu quero que você dê essa palavra. Mas os homens fiquem tranquilos que não é uma palavra para as mulheres, é para toda a igreja, né? Mas eu creio que Deus tem algo realmente para falar para nós como igreja. Amém? Então coloca a mão no seu coração. Quero orar agora nesse momento. Espírito Santo querido, nós te convidamos para que o Senhor ministre nos nossos corações, para que o Senhor fale, Senhor, e o Senhor traga uma palavra revelada, Senhor, que não seja só informação, mas seja transformação, seja realmente, Senhor, algo que vai nos impactar, que vai nos transformar, não apenas, Senhor, as nossas emoções, um momento, mas seja uma semente que caia num coração aberto, que caia numa terra boa, que vai trazer realmente mudança de vida em nós, que vai trazer leveza, que vai trazer esse caminhar com Teu Espírito Santo, em leveza, Pai, em nome do Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus, amém, amém. O Jackson desafiou isso porque a palavra é sobre andar justamente nessa leveza. E nós temos visto tantas pessoas tão sobrecarregadas, andando realmente, não tem andado nessa leveza. Porque a palavra de Deus, ele diz assim, né? Jesus diz, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, né? Aprendei de mim, e eu vou, porque eu sou manso e humilde de coração, e você vai achar descanso para a sua alma. Então a nossa alma tem que descansar no Senhor. A nossa alma tem que andar em leveza. E ele continua, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, gente, quando nós pensamos nisso, né, sobre a necessidade dessa palavra, é porque nós temos visto tantas pessoas sobrecarregadas, e isso não são pessoas que não conhecem Jesus, que não conhecem as promessas, que não têm um relacionamento com a palavra, não. São pessoas de dentro da igreja, muitas vezes, que têm andado tão carregada com um passado de dor, de mágoas, de frustrações, e carregado também com um futuro de medo, de ansiedade, de preocupações. Então, mas a palavra de Deus diz que nós precisamos viver em leveza, que nós precisamos pegar esse fardo do Senhor que é leve e suave. Nós precisamos realmente viver o hoje, porque muitos de nós não estamos vivendo o hoje, porque estamos tão sobrecarregados com um passado que precisa ser deixado para trás. Porque a Bíblia diz assim, que nós só vamos prosseguir para frente se conseguirmos deixar as coisas que para trás ficaram, né? Deixemos as coisas que para trás ficaram para que possamos prosseguir para o alvo, para frente. Às vezes nós não temos avançado porque estamos sobrecarregados, carregando tantos fardos do passado. Então essa palavra hoje é isso, sobre nós andarmos em leveza. Diz aí para o seu irmão, seja leve. Seja leve, o Senhor quer que você seja leve. O fardo dele é leve, é suave, seja leve. Isso que o Senhor quer de cada um de nós. Talvez você possa até dizer, mas você não sabe a minha história. Eu tenho muitas marcas, eu tenho muitas feridas, eu tenho um passado de muitas dores, e isso não é fácil de deixar. E também, com tudo que nós temos vivido, as notícias que nós temos ouvido, então também nós temos tanta preocupação, estou realmente ansioso com o futuro, com tantas coisas que nos assustam muitas vezes, e aí nós usamos essas desculpas. Mas hoje nós vamos falar de uma mulher da Bíblia, e que ela tinha todos os motivos para carregar um passado de dor, de sofrimento, e tinha todos os motivos para não ter esperança no futuro, mas ela viveu em leveza. Ela foi um modelo
modelo de pessoa que se posicionou e que confiou em Deus e que teve uma grande vitória na vida dela. É a história da Ruth. E o livro da Ruth, ele começa, é um livro bem pequeno. Ele inicia com a história ali de Abimeleque e a Noemi, com seus 2 filhos saindo de Belém. Teve uma crise em Belém, eles saem e vão para Moabe. Quando eles chegam lá em Moabe, eles conhecem, os filhos deles, né, conhecem essas mulheres moabitas, que foi a Orfa e a Ruth, e eles casam com ela. A Bíblia fala que eles passaram mais ou menos 10 anos ali. E nesses 10 anos, a Ruth casada com um dos filhos da Noemi, né? E nesses 10 anos, o esposo da Noemi morre. E com o passar do tempo, os 2 filhos morrem também. Ficam 3 viúvas. E assim começa a história ali, né? De Ruth. Gente, pensa, olha, quando nós paramos para pensar sobre a vida de Ruth, ela era nova, ficou menos de 10 anos casada, ela não teve filhos, e naquela cultura era muito importante, porque a mulher que ela era viúva, ela não podia trabalhar. Então ela dependia do sustento de um homem. E elas não tinham mais marido. A Ruth não tinha marido. Não tinha um filho. Não tinha um provedor. E ela, então imagina, ela carregava aquela dor do passado. Da morte, da perda, né, de tudo que ela viveu. E ela não teve filhos. Então, ou seja, no futuro também ela não conseguia ver esperança. Porque ela teria que mendigar, né? E aí ela decide ir com a sogra dela, voltar com a sogra dela para a terra da sogra, para Belém. E lá, quando ela chega lá, ela é uma moabita. Em Belém, os moabitas são discriminados. Então imagina todo esse histórico dela, né? Uma mulher que tem uma dor tão grande do passado, está longe da sua terra, longe da sua família, e ela está num lugar que ela é discriminada, que ela não pode trabalhar, né? Que o trabalho dela seria mendigar. Então essa mulher, sim, ela teria tudo para dizer: eu estou pesada, eu estou amargurada, eu carrego um passado de frustração, de dor, e eu olho para um futuro sem esperança. Mas Ruth não agiu assim. Quando ela saiu dali com a sogra dela, ela disse assim para a sogra: onde você for, eu irei. Onde você pousar, dormir, eu dormirei também. O seu Deus será o meu Deus. E eu creio que naquele momento ela teve um encontro genuíno com Deus, né? Porque na terra dela, em Moabe, eles tinham outros deuses, e ali ela teve um encontro genuíno com Deus, porque ela se posicionou como alguém que confiava em Deus, confiava na cura que Deus podia trazer na vida dela, confiava também na provisão, tinha esperança para o futuro, porque ela sabia que Deus ia suprir tudo que ela precisava. Porque eu sei disso? Pelo posicionamento que ela teve. E quando elas chegam ali na terra, né, de Belém, em Ruth 2:2, vamos ler junto aqui. Diz assim: Ruth, a moabita, discriminada naquela terra, disse a Noemi, a sua sogra: deixa-me ficar aqui chorando, porque eu estou muito amargurada. Foi isso que ela disse? Não, deixa-me ir ao campo, eu vou apanhar espigas atrás daquele que me favorecer. E a sogra dela disse: vai, minha filha. Sabe, se posicionou. Eu não estou aqui desprezando a dor, e a palavra de Deus não despreza a nossa dor. Tanto que a palavra de Deus diz assim: o choro pode durar uma noite. Ou seja, às vezes o choro é longo, a dor, né, é legítima. Só que diz assim: a alegria vem pela manhã. Tem um momento que eu preciso me posicionar, né? A dor veio, mas agora eu preciso me posicionar. E Ruth, né, apesar de todo esse histórico dela, ela não fica ali deitada, se lamentando, achando os culpados, perguntando o porquê para Deus. Ela fala assim:
deixa-me ir ao campo e eu vou ali apanhar, né, algumas espigas. Ela não fica pensando, ai, mas ir lá, vão me discriminar, vão falar mal de mim, é melhor ficar aqui. Quantos de nós muitas vezes paramos no meio do caminho porque vimos as dificuldades, porque temos uma boa desculpa, alguém vai falar, alguém vai fazer, e paramos no caminho. Mas ela não, ela se posicionou, ela falou, deixa-me ir e ali eu vou apanhar algumas espigas, né? Então essa mulher tão improvável foi tão usada por Deus, e nós conhecemos o final, nós conhecemos a história dela, né? Que ela se tornou a mãe, se tornou a bisavó do rei Davi, e entrou na genealogia de Cristo. Então ela foi uma mulher tão usada por Deus, apesar dela ser tão improvável. Mas o que ela fez? Ela se posicionou. E porque ela acreditava que Deus ia cuidar dela, porque ela acreditava no Deus que ela servia. Você crê no Deus que você serve? Hoje nós temos Jesus, né? Hoje nós temos Jesus que abriu, né, o caminho, que conquistou tantas coisas na cruz por nós. Hoje nós temos muito mais motivo para nos posicionarmos em fé. E tem um versículo que eu gosto muito, e eu sempre repito esse versículo. Eu e o Jackson, a gente sempre fala esse versículo, porque a gente fica declarando esse versículo na nossa vida. E hoje nós vamos sair daqui todos com esse versículo decorado, amém? Então coloca aí esse versículo para nós estarmos lendo juntos. 2 Coríntios 2,14. Vamos repetir junto? Graças, porém, a Deus que sempre nos conduz em triunfo. Deus nos conduz muitas vezes em triunfo? Deus, o quê? Sempre, sempre, sempre nos conduz em triunfo. Deus está te conduzindo em triunfo hoje? Talvez alguém diga, não posso mentir, porque o que eu estou passando não é bem triunfo, não é bem vitória. Mas a Bíblia diz, Deus sempre te conduz em triunfo. Será que Ruth estava tendo triunfo ali quando ela perdeu o marido? Será que Deus estava conduzindo ela em triunfo quando ela foi para uma terra que ela era discriminada? Será que Deus estava conduzindo em triunfo? Então nós conhecemos o final da história, o grande triunfo. Deus usou ela para algo de valor eterno. Então os processos de Deus, muitas vezes, nós não entendemos. O que é triunfo, gente? Vitória. E como nós conseguimos a vitória? Porque às vezes fala, mas como eu posso dizer que eu estou em vitória? A vitória é um processo, a luta, né? Deus nos conduzindo à vitória. Então não existe vitória sem luta. Então nós passamos por luta para chegarmos em vitória. Então, quando Deus está nos conduzindo em triunfo, não significa que não vai ter nenhuma dificuldade, mas significa que todas essas dificuldades estão construindo em nós algo para o propósito que Deus tem para nós. Então diga assim, Deus está me conduzindo em triunfo hoje. Por que eu sei disso? Porque Ele sempre, sempre nos conduz em triunfo. Será que Deus estava conduzindo José em triunfo quando ele foi vendido pelos irmãos? Será que Deus estava conduzindo José em triunfo quando ele foi um escravo? E quando ele fez tudo certo e foi para a prisão, passou 13 anos na prisão, isso é triunfo? Sim, porque tudo aquilo era um processo. Deus estava construindo uma rampa para que José pudesse reinar. E ele foi o segundo homem do mundo. Se José não tivesse passado por todo esse processo, ele não estaria no Egito, o lugar que Deus tinha, do propósito de Deus para ele. Ele não teria aprendido o idioma. Ele não teria aprendido os costumes daquele povo. Ele não poderia cumprir o propósito que Deus tinha para ele. Então Deus estava conduzindo ele em triunfo. Hoje, quando a gente estava pegando carona com o Tiago e a Nath, estava falando para eles que o nosso professor da academia, parece que o povo da academia, eles já entenderam isso, né? Ele diz assim, a gente está ali malhando e está... né? É um funcional que ele faz, mas é muito puxado. E aí, quando está todo mundo assim que não aguenta, ele fala, gosto assim.
Gosto assim. O tempo todo ele fala assim. Eu falei, meu Deus, ele é masoquista, né? A gente sofrendo aqui, ele diz, gosto assim. Aí depois no final ele falou, gente, não vai ter resultado se não tiver preço. Não vai ter resultado final se nós não passarmos pelo processo. Então, às vezes, eu e o Jacques estão passando alguma dificuldade e um diz para o outro, gosto assim. Porque é o processo. Porque a igreja não está entendendo mais sobre processo. Há uma dificuldade, não quero mais essa célula. Não quero mais essa igreja. Não quero mais esse casamento. Não quero mais essa amizade. Como assim? Ontem eu vi uma estatística de tantas pessoas desigrejadas porque estão feridas. Não entendendo o processo. De novo, eu digo, como eu falei, existe a dor, mas existe um momento de me posicionar. Não, eu vou passar esse processo. E eu entender o que Deus está trabalhando na minha vida através desse processo. Porque Deus está me conduzindo em triunfo, amém? Então, primeira coisa, o passado. Então, primeiro ponto, o passado, né? Hoje nós tivemos aqui no Tadel, né? E eu até peguei uma frase da pastora que falou aqui no Summit, eu achei muito interessante. Ela disse assim: o passado é um excelente lugar para aprender, mas é um terrível lugar para se viver. O que nós temos aprendido com o que nós passamos, com o que nós vivemos, toda a nossa vivência, as nossas lutas, tem que tirar algum proveito, ensinamento para nós. Mas se nós permanecermos ali, é um terrível lugar para estar. Então, no passado, né, quantas vezes carregamos tantas coisas que não conseguimos viver a leveza do presente, ser leve no presente porque nós estamos carregando coisas do passado. Eu não consigo romper no presente, sabe por quê? As desculpas, porque eu não tive oportunidade, porque eu não tive um pai que me apoiou, porque eu não tive pessoas que me apoiaram, eu não tive oportunidades. Davi foi esquecido pelo próprio pai, pelos irmãos, ali na hora da unção, sabe? Mas Davi não ficou, eu não tive oportunidades, sabe? Deus transformou esse esquecido pelos homens, alguém que ele lembrou e fez dele um rei poderoso, né? O José mesmo, tudo que nós vimos da vida do José, ele poderia dizer, eu não tive oportunidades, na verdade as pessoas me prejudicaram, por isso eu estou aqui. Mas hoje, a minha leitura foi ali em Gênesis. Sabe por que o José conseguiu vencer? Porque ele não olhou para pessoas, ele olhou para a mão de Deus em toda aquela situação. E quando os irmãos vieram, eu sempre me emociono quando eu leio essa parte de Gênesis. Os irmãos vieram, fala que ele chorou, que todo o palácio ouviu. Ou seja, tinha uma dor ali dentro. É legítimo a dor, mas não é legítimo nós permanecermos naquele lugar. Fala que ele chorou ali, mas ele disse, não foram vocês que me trouxeram para cá, foi Deus. Porque era um processo na minha vida, porque Deus tinha algo maior, porque o foco não sou eu, Deus tem algo para fazer através desse processo, né? E Daniel, né? Pensa em Daniel. Daniel foi um garoto que foi tirado da sua terra, da casa dos seus pais, foi levado para o exílio, para a Babilônia ali, um lugar que ele foi escravo. Não conhecia o idioma, né? Mas quem Daniel se tornou naquele lugar? Meu Deus, um homem poderoso em todos os governos ali. Porque foi um homem que se posicionou em Deus. Porque não foi um garoto, um menino, um homem que ficou ali se lamentando. O que fizeram comigo? Não. Ele se posicionou ali, ele se posicionou. Então, sabe, não é negar uma realidade, mas é entender que existe um processo. E esse processo é para o nosso bem, é para o nosso crescimento. Outra coisa que muitas pessoas carregam lá do passado é a mágoa. Eu não consigo perdoar aquilo que me fizeram. Gente, pensa, a mágoa tem paralisado muitas pessoas. A falta de perdão tem paralisado muitas pessoas. Tem feito as pessoas tomarem decisões tão erradas. Uma história que me choca, toda vez que eu leio essa história na Bíblia, é a história da Herodias.
o João Batista falou para ela e para o rei Herodes que eles estavam errados, que eles estavam num relacionamento errado. E ela ficou tão chateada, tão magoada com aquilo, que o foco da vida dela foi só aquilo. Ela só pensava naquilo. E quando teve a oportunidade da vida dela, quando o rei, deu um banquete ali, com certeza ele já tinha bebido bastante, e ele faz, a filha da Herodias vai lá e dança. E ele ficou tão maravilhado com aquilo, eu falo que ele tinha bebido, porque ele fez uma proposta ali, ele falou assim: pede qualquer coisa, até metade do meu reino. E a menina vai lá pedir para a mãe dela, gente, a oportunidade da Herodias ficar milionária, metade do reino. Mas ela está tão focada na mágoa, que ela tem uma atitude ali, tão, sabe, que eu falo assim, tão sem sabedoria. Ela vai ali e diz assim para ela: pede o quê? A cabeça de João Batista num prato. Meu Deus, eu falo, gente, ela perdeu a oportunidade da vida dela. Como? Ela poderia ser milionária, mas ela, por causa da mágoa, ela perdeu aquela oportunidade. Quando eu fiquei pensando naquilo, lendo aquele texto, Deus falou assim no meu coração: muitas pessoas também, por causa da mágoa, têm perdido as oportunidades da vida dela. Muitas pessoas, por causa da mágoa, têm perdido um casamento. Por causa da falta de perdão, têm perdido relacionamentos. Têm deixado amigos, igreja, parentes, por causa da mágoa. Parece tão absurdo, uma mulher que poderia ter tudo aquilo, mas por causa da mágoa vai lá: eu quero a cabeça dele. Mas muitas vezes nós não somos iguais quando nós temos essa atitude de perder uma família, um relacionamento por causa da mágoa também. Então, a falta de perdão é algo que tem prendido muitas pessoas no passado. Uma mulher que me inspira muito, uma mulher que aprendeu a perdoar, e a história dela é muito incrível, é a Corrie ten Boom. Ela é uma missionária. Quantos aqui já ouviram falar da Corrie ten Boom? Ela escreveu Refúgio Secreto. Procura lá depois, tem um filme e tem um livro. Ela era uma holandesa e a família dela escondeu os judeus na época do nazismo. E aí, por causa daquilo, eles foram descobertos e foram levados para o campo de concentração. Na hora que eles foram levados, já a família se separou. Nunca mais ela viu o pai dela. E ali no campo de concentração, ela viu a irmã dela. Elas foram muito torturadas ali, passaram por horrores indescritíveis. E ali ela viu a irmã dela sendo torturada e morta, Ela passou por muitas coisas, ela perdeu a irmã dela ali. Aquilo ficou uma mágoa muito grande, uma ferida muito grande, mas ela decidiu virar aquela página, decidiu continuar a vida dela. E Deus chama ela para ser uma missionária. E ela falou: sim, Senhor, eu vou pregar do teu amor e eu vou pregar do teu perdão aonde o Senhor me enviar. Mas Deus falou assim para só que quando ela falou: eu prego em qualquer lugar do teu amor e do teu perdão, Deus falou, e ela disse assim: só não na Alemanha, que aquele lugar me traz lembranças muito difíceis. E Deus disse para ela: mas o primeiro lugar que eu quero te levar é na Alemanha. Porque nós não podemos falar de perdão sem viver o verdadeiro perdão. Nós não podemos falar de amor se nós não estamos vivendo isso. E Deus levou ela para aquele lugar. E quando ela estava pregando ali, ela reconheceu aquele guarda que havia feito tanto mal, que torturou ela, que torturou a irmã dela, sabe? Naquele momento, ela fala que ela congelou ali por dentro. E ela começou a lembrar de todas as humilhações, de todo o sofrimento que ela tinha passado. Ela sabia que humanamente ela não daria conta de perdoar aquele homem. Seria muito difícil. E ela falou assim: Senhor, então me dá o teu perdão. E ela ali pegou na mão daquele homem e liberou perdão para ele. Ela disse que naquele momento não era algo dela, mas é como uma corrente de amor de Deus passou sobre
sobre ela algo indescritível, foi uma experiência sobrenatural. Ela pôde ali viver o amor de Deus, o perdão de Deus, e aí ela estava liberada para ser uma missionária onde ela foi, por onde ela fosse, onde Deus mandasse, porque ela resolveu o passado, ela podia ir para frente. Tem hora, gente, que não é fácil, nós não vamos, não estou dizendo que é fácil, nós não vamos conseguir perdoar com o nosso perdão, amar com o nosso amor, mas quando Deus faz isso através de nós e traz esse perdão verdadeiro, nós somos libertos daquele passado, nós não precisamos ficar presos naquele passado ali, e nós podemos andar em leveza. Uma outra mulher que também soube lidar com um passado de dor, e é uma mulher que eu admiro muito, o Jackson já pregou aqui sobre ela, é a Johnny Tada. Não sei quantos conhecem. Ela, quando ela tinha 19 anos, ela era uma atleta, né? E quando ela tinha 19 anos, ela foi dar um mergulho, e ela bateu a cabeça e quebrou a coluna cervical, ela ficou tetraplégica. E ela ficou a vida toda dela falando: Senhor, me cura, o Senhor tem poder, o Senhor pode me curar, Senhor, me cura. Mas em todo aquele processo, Deus foi trabalhando tão profundo no coração dela, de uma forma tão intensa, e Deus foi trazendo para ela um propósito. E hoje ela é uma mulher que ela é palestrante no mundo inteiro, e ela ajuda, né, muitas pessoas, fornecendo cadeira de roda, cura, alimento, mais de 14 milhões de pessoas. Ela diz assim, que é na fraqueza que Deus trabalha, e hoje ela alcança milhões de pessoas por causa desse mal que sobreveio sobre a vida dela. E às vezes as pessoas perguntam para ela: mas você não fica chateada com Deus? Porque Deus não te curou? Porque Deus não respondeu isso? Ela disse assim: existem coisas mais importantes na vida do que andar. Ela entendeu, ela tirou o foco dela, ela entendeu que Deus queria fazer algo muito maior do que só uma cura, do que só algo nela. Deus queria fazer algo através dela, e ela não ficou naquele passado ali de dor, né? E ela tirou o foco dela, sabe? Então, já viu aquela pessoa que toda vez conta a mesma história? Ah, porque fizeram isso. Ah, porque não sei o quê. Aí chega aqui e conta para um: e fizeram isso. Aí chega para ele, e também parece que gosta de ficar contando aquela mesma história. Gente, se nós vamos contar algo da nossa vida de dor para abençoar alguém, amém. A Joyce Meyer, né, é uma mulher que dá palestras no mundo inteiro, conta da história de dor para abençoar outras pessoas, não para ficar ali, coitadinho de mim e tudo. Porque sabe, gente, aquela pessoa que nunca vence aquilo ali, né? Eu até estava contando hoje de manhã de um rapaz que ele estava falando para a tia dele. Ele foi visitar a tia e ele falou assim: tia, eu sei que o tio fez uma coisa muito séria para você, ele te magoou, porque toda vez que eles iam lá, ela contava: porque o teu tio fez isso, e não sei o quê. Chegava outra pessoa lá, ela contava e ficava contando. Eu sei que ele fez isso, mas tia, já faz 50 anos que isso aconteceu. Né? Gente, tem uma hora na nossa vida que a gente tem que virar a página, né? Vida que segue, tá bom, doeu, mas como Ruth, vou me posicionar e vida para frente, virar a página, porque senão a gente fica só achando os culpados, porque aquela pessoa fez isso, né? E nunca trazemos a responsabilidade para nós mesmos. Tem um versículo que o Jacques falou, eu acho que foi no culto retrasado, e que a gente gosta muito desse versículo também, que está lá em Oséias 13:9. Ele diz assim: a tua ruína, ó Israel, vem de ti, e só de mim o teu socorro. Nós vamos trocar essa palavra Israel aí pelo nosso nome, e vamos falar esse versículo agora junto, tá bom? 1, 2, 3. A tua ruína, ó, vem de ti, e só do Senhor teu socorro, só de mim o teu socorro. Então, sabe, as coisas não deu certo porque eu vejo nas oportunidades que Deus me deu os obstáculos. E aí
eu acho os culpados. Mas na verdade Ruth, José, Davi, eles viram nos obstáculos uma oportunidade. Então o meu posicionamento é que vai me arruinar. Ninguém pode fazer mal para mim se Deus não permitir, porque, se eu não permitir, porque aquilo que fizeram para mim, né? Todo sofrimento, como fizeram na vida de José, quando ele entendeu que aquilo era um processo e que aquilo Deus estava trabalhando para o amadurecimento na vida dele, aquilo ali foi transformado em bênção. Então a nossa ruína vem só de nós mesmos, e o nosso socorro, nós não temos que colocar nenhuma expectativa em pessoas, porque a Bíblia diz: o nosso socorro vem só de Deus, só de Deus o nosso socorro. Então vamos ver em cada obstáculo, em cada processo, uma oportunidade, algo que Deus está trabalhando na nossa vida. Então do passado, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trazer a memória. Lá em Lamentações está escrito, né? Eu trago a memória. Memória é o quê? Passado, né? Trago a memória, a lembrança, aquilo que pode me dar esperança para o futuro. Então, o que eu tenho que trazer do passado? Só aquilo que vai me fortalecer, me dar esperança para o futuro. Amém? E o futuro? Muitas pessoas também têm carregado esse peso do futuro, de ansiedade, de medo, de preocupação. Sabia que as pesquisas, elas dizem que 90% ou mais de 90% das coisas que nós temos medo nunca vão acontecer? Nós ficamos com tanto medo, paralisado, e aquilo provavelmente nunca vai acontecer, né? Perdemos tempo com isso. A palavra de Deus diz para nós não andarmos ansiosos com o amanhã, com coisa alguma, porque Ele tem cuidado de nós. Lembra do nosso versículo de hoje? Deus sempre me conduz em triunfo. Deus hoje está me conduzindo em triunfo. Então, se Deus vai me conduzir em triunfo, eu não preciso andar ansioso. Olha o que a ansiedade faz na nossa vida. A ansiedade aumenta os problemas e diminui a nossa capacidade de resolver esses problemas. Porque nós focamos naquilo e aquilo se torna grande. E aí nós perdemos a capacidade de resolver aquilo. A ansiedade desvia os nossos olhos de Deus, e os nossos olhos ficam focados na circunstância, aquilo que nós estamos passando. Nós só conseguimos ver aquilo e perdemos de ver a grandeza do nosso Deus, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele pode resolver. A ansiedade também é um ato de incredulidade. Quando eu estou ansioso, eu não estou confiando. Na verdade, onde tem ansiedade, não tem fé. Não tem como ter fé e ansiedade no mesmo lugar. E a ansiedade, ela rouba as nossas forças. Então não adianta, né, nós ficarmos ansiosos com o dia de amanhã. E uma coisa muito interessante, que a ansiedade, ela tira o nosso foco da eternidade e coloca o nosso foco só no nosso olhar nas coisas temporais. Lá em 2 Coríntios 4,17, diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Sabe quem disse isso? O apóstolo Paulo. Ele diz assim: a nossa leve e momentânea tribulação. Sabe o que o apóstolo Paulo passou? Muitas perseguições, açoite, apedrejamento, prisões, foi dado como morto, perseguições, calúnias. Meu Deus, e ele chama isso de leve e momentânea tribulação. Talvez você veio hoje, eu estou passando uma tribulação. Dá uma comparada na sua tribulação com a leve e momentânea tribulação, né? O apóstolo Paulo diz, gente, por que ele conseguia ver dessa forma? Porque ele tinha o foco na eternidade. Porque ele diz assim: produz em nós eterno peso de glória acima de qualquer comparação. Quando eu comparo o que eu estou passando hoje com a eternidade, isso é nada.
isso é nada. Então nós podemos, quando nosso foco é a eternidade, quando nós temos essa certeza que Deus está me conduzindo em triunfo. Muitas vezes eu vou dizer, eu não sei por que isso está acontecendo, mas eu sei que está cooperando com o propósito. Eu sei que Deus está me conduzindo em triunfo. E Deus mudou a sorte de Ruth. Ele cumpriu nela o propósito que Ele tinha para ela. A Ruth, que era uma ninguém, uma catadora, uma moabita, uma mulher desacreditada, ela se tornou essa mulher que cumpriu um propósito eterno diante de Deus. Amém? Então nós precisamos deixar esse passado, esse peso dos passados, o peso do passado, e também precisamos deixar o peso da ansiedade, do medo, das preocupações, e viver o hoje, e viver leve, e viver o hoje. E como que nós temos que viver o hoje, viver leve o hoje? Vamos ver o nosso versículo novamente, esse graças a Deus que em Cristo Jesus. Às vezes nós temos o foco ali, ó, Deus em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Mas esse versículo começa assim, graças a Deus. Graças a Deus. Quando eu posso dar graças a Deus? Quando eu entendo que tudo o que eu passei, todo o propósito, nada fugiu do controle de Deus. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. Nada fugiu do controle de Deus. Então o que eu passei, na verdade, eu devo ser grato. O Senhor trouxe isso para melhorar. O Senhor trouxe isso para consertar. O Senhor trouxe isso para que esse processo criasse músculos espirituais em mim, me amadurecesse, me preparasse para o que Ele tem para mim. E também o futuro, né? Eu posso viver o dia de hoje agradecido, porque eu sei que Deus vai me sustentar no futuro. Então hoje eu posso viver agradecida. A pessoa que é grata, ela é leve. Já viu a pessoa que é ingrata? Tudo ela reclama. Ela acha que todo mundo deve ela. Ela acha que todo mundo errou com ela, né? Mas a pessoa que é grata, ela é agradável, ela é leve, ela é agradecida por tudo, né? Quantos estão aqui gratos por esse friozinho? Por essa chuva maravilhosa? Gente, tudo que Deus faz é bom, né? Que chuva gostosa para a gente dormir, que cidade maravilhosa. Então nós temos que ter o nosso coração cheio de gratidão. Já viu a pessoa que diz assim, tudo de errado acontece comigo. Olha, porque eu passei por isso, e eu passei por aquilo, e eu também passei por aquele outro, e agora ainda estou passando por isso, não sei, não consigo entender, parece que tudo de errado acontece comigo. Às vezes, não é o que acontece conosco, mas é o nosso foco que tem que ser mudado. Já pensou se Davi chegasse assim, eu não sei, tudo de errado acontece comigo. Eu estava ali cuidando das ovelhas e veio um leão e quis me atacar. Eu estava ali trabalhando, fazendo tudo certo, o leão quis me atacar, tudo de errado acontece comigo. E depois, sabe o que aconteceu? Um urso também quase me mata. E, meu Deus, tudo de errado acontece comigo. E agora esse gigante, meu Deus. Mas não foi assim. Ele disse assim, quando ele viu o gigante, ele disse, eu venci o leão, eu venci o urso, eu vou vencer o gigante. Esse posicionamento. Então, eu passei por isso? Eu passei por isso, eu já fui treinada nisso. Aqui também. Agora esse gigante, eu já tenho músculo para vencer. É esse que tem que ser o nosso posicionamento quando nós entendemos que esse processo é para o nosso bem. E eu quero encerrar nessa parte falando que muitas vezes também a gente, né, é humano, a gente quer dar uma vacilada assim. E essa semana, quando eu estava preparando, né, semana retrasada, preparando para falar ali, aqui, e eu estava conversando com o Jacques, falei, amor, sabe, aquela ansiedade de ter logo o nosso prédio, de que as coisas aconteçam, de que rompa logo e tudo. Eu falei, e está demorando e não acontece. Eu falei, amor, e assim,
parece que toda vez que a gente conquista algo, conquista uma igreja, aí vai para outra, né? Então, eu estava com aquele posicionamento. Parece que as coisas não dão certo. O Jacques falou, não, amor. Pelo contrário, nós temos que ver os processos. Vamos olhar. Quando nós casamos, nós cuidamos de uma igreja lá em Outeiro. Era uma igrejinha de madeira, com uns banquinhos de madeira. Não tinha banheiro, tinha uns 20 lugares. Eu estava grávida, né? Grávida da Ana Lídia, sem banheiro ali. Não tinha salinha de criança. E eu lembro do Jackson orando. O Jackson orava uma oração de menino. A gente ia todo dia, de segunda a sexta, para a igreja, 5 da manhã, e ele fazia uma oração assim: Senhor, eu quero uma igreja grande. Uma igreja bem grande, gente. Nós éramos praticamente os únicos dizimistas ofertantes lá. O Jacques era funcionário público. O povo ia lá, dava galinha, ovo, essas coisas de dízimo, às vezes, sabe, tão difícil. Eu falava, gente, como que a gente vai construir uma igreja? E eu vi ele orando assim: Senhor, e uma igreja muito grande. E também, Senhor, eu quero um estacionamento aqui do lado. Eu falava, meu Deus, essa oração de menino, né? E ficava orando ali do lado e tal. Um dia, nós fomos convidados, naquele mesmo bairro de Outeiro, por uma senhora para pregar na igreja dela. Quando nós chegamos lá, pregamos tudo lá, e o Jacques falou, que igreja mesmo que é essa? Porque eu não vi placa nenhuma. Ela falou, aqui é a Igreja da Paz. Ele, Igreja da Paz? Porque eu não vi placa. Ela falou, não, então, porque a Paz Church antes era a Igreja da Paz, né? Aí ela falou, não, porque eu estava procurando um pastor para dar essa igreja. Eu construí essa igreja, o senhor pode pôr a sua placa aqui. Né? E olha só, glória a Deus. Eu falo isso, gente, não é assim, o que nós conquistamos, não. Pelo contrário, é porque vamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Vamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Quando nós conquistamos aquela igreja ali, nós fomos lá para Icoraci, outro bairro de Belém. E ali não tinha igreja novamente. A igreja ficou lá em Outeiro. E nós fomos para uma escola, depois nós fomos para outra. Não tinha dinheiro para pagar o aluguel. E, de novo, Jackson orando, Senhor, eu quero um prédio assim. E ele ficava orando e acreditando, né? E aí eu já comecei a orar ali com ele. Falei, se Deus fez, Deus vai fazer de novo. E ele ficava pedindo. Resumo, nós compramos ali em Coraci a boate mais famosa de Coraci, que era o Itamaraty. E a igreja ficou naquele lugar, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E ali começou a igreja, nós tivemos a igreja, o nosso prédio próprio. E quando aconteceu isso, nós saímos dali. O pastor Genildo falou, vai para Palmas. Vai recomeçar de novo, né? O leão, o urso. E aí nós fomos para Palmas, tanta dificuldade, pagando aluguel, uma igreja tão pequena ali, não tinha parede. Em Palmas tem que ter parede, porque tem que ter ar-condicionado, né? É muito importante. E ele novamente orando. O processo de Palmas foi longo. Nós não vamos ter tempo para falar de todos os processos que nós passamos ali. Mas, enfim, resumindo, nós temos um prédio lá para 700 pessoas, um prédio enorme, que era no meio de um mato. Mas a Avan resolveu construir bem na frente e a estrada passar do lado, uma das ruas principais da cidade, e só mansões, e se tornou um dos lugares mais top de Palmas. Deus faz. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós vencemos o leão, nós vencemos o urso. Nós temos um gigante aqui, mas nós vamos vencer esse gigante aqui nesse lugar. E o mesmo Deus que fez, vai fazer novamente. Amém? Você pode dar um aplauso para Jesus? Sabe, a gente tem que comemorar porque Deus, as promessas de Deus já são um fato, porque Deus não mente, né? E Deus quer fazer assim conosco como igreja, e Deus quer fazer assim conosco na nossa vida pessoal. Deus quer nos dar vitória, Deus quer que nós possamos andar
em leveza, mas nós precisamos colocar esses fardos diante do Senhor. Eu quero te convidar para você ficar em pé, para você vir aqui na frente. Nós vamos encerrar assim, e como um ato de fé, você vai trazer os seus fardos, aquele fardo do passado, aquele fardo do futuro, sabe? A Ruth, ela não estava preocupada se iam discriminar ela, se iam falar alguma coisa dela, se iam olhar ela. Ela falou: eu vou me posicionar, porque eu quero andar em leveza. Então eu quero te convidar aqui na frente. Traga esses fardos e nós vamos orar. Nós vamos sair daqui hoje diferente. Nós vamos sair daqui em leveza. Amém? Amém? Em leveza para nós corrermos. Coloca diante do Espírito Santo.